pessoal. Continuando o assunto de regra de 3, nosso tópico agora vai ser regra de 3 composta. Se você não viu a regra de 3 simples, sugiro que você veja a parte 1 desse capítulo de regra de 3. Bom, regra de 3 composta, nós vamos associar do mesmo jeito que a gente fazia a regra de 3 simples. Primeiro, analisaremos quais são as grandezas envolvidas, montaremos o problema e veremos o método de resolução a seguir. Sendo assim, vamos começar direto com um exemplo. O exemplo que diz o seguinte: 15 operários, trabalhando 9 horas por dia, construíram 36 casas em 16 dias. Em quanto tempo 18 operários farão 60 casas iguais às anteriores, trabalhando 8 horas por dia? Temos as opções. Para isso, nós já aprendemos como descobrir quais são as grandezas, né? Grandezas é aquilo que está sendo contado. Então, vamos ver o que está sendo contado ou medido aqui. Primeira grandeza que nós podemos descobrir já está na primeira palavra. 15 operários, ou seja, estou contando o número de operários, certo? Então, operários vai ser uma das grandezas. Mas o que? Trabalhando 9 horas por dia. Horas por dia é uma outra coisa que eu estou contando, portanto, mais uma grandeza. Construíram 36 casas, então o número de casas eu estou contando também, em 16 dias. Então também estou contando o número de dias. Em quanto tempo? 18 operários, e aí volta, né, a contar os operários. 18 operários farão 60 casas, número de casas de novo, iguais às anteriores, trabalhando 8 horas por dia. Bom, fica evidente que estamos trabalhando com uma regra de 3 com mais de duas grandezas, né? Nós temos operários, 1. Horas por dia, 2. Número de casas, 3. E número de dias. Temos 4 grandezas envolvidas nesse problema. Portanto, como é um problema com mais de duas grandezas, caracteriza uma regra de 3 composta. A regra de 3 composta é justamente um problema que envolve mais de duas grandezas. Porque se envolvesse apenas duas, seria regra de 3 simples. Sendo assim, montamos as grandezas. Operários, horas por dia, casas e dias. Vamos preencher a primeira linha dessa regra de 3 com as informações do enunciado. 15 operários. Então, temos 15 operários trabalhando 9 horas por dia. Construíram 36 casas em 16 dias. Certo? 15 operários trabalhando 9 horas por dia, construíram 36 casas em 16 dias. Beleza. Mas o que nós temos? Em quanto tempo 18 operários farão 60 casas? Atenção nessa frase. Em quanto tempo? Eu já sei que ele está perguntando o tempo, ou seja, o número de dias para o meu projeto ficar pronto. Então, em quanto tempo 18 operários farão 60 casas iguais às anteriores, trabalhando 8 horas por dia. Certo? Reparem que o processo é praticamente o de regra de 3 simples. Montamos as grandezas e sempre vai faltar uma incógnita, sempre vai faltar uma informação. E é justamente esse valor que nós queremos descobrir. E como é que nós faremos para descobrir o valor dessa incógnita x? É muito simples. Para isso, nós teremos que analisar primeiramente se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Como é que nós fazemos isso? Nós faremos isso com um sistema de setas. Muita atenção nesse sistema de setas, porque é onde o pessoal mais tem dúvida na regra de 3 composta. Para iniciar, nós vamos colocar uma seta para cima, sempre na grandeza que está faltando a informação. No nosso caso, a grandeza que falta informação é a grandeza dias. Então nós vamos começar com essa seta aqui para cima. Poderia ser para baixo? Poderia. Tudo que eu fizer então seria o contrário, mas a resposta seria a mesma. Nesse vídeo eu vou fazer para cima. Bom, o que significa essa grandeza ser para cima? Na verdade, ela ser para cima sozinha não influencia em nada. A gente vai analisar sempre essa grandeza com as outras grandezas do problema.
Se essa grandeza com a grandeza casas, por exemplo, for diretamente proporcional, eu vou colocar as duas setas no mesmo sentido. Como eu coloquei essa para cima, essa vai ser para cima também. Se você tivesse começado com essa para baixo, você teria que colocar essa para baixo também, certo? Bom, mas enfim, eu vou fazer isso com todas as grandezas do problema. Sempre analisando a grandeza que eu quero, que falta informação com as outras. Nunca vou fazer, por exemplo, casas e horas por dia, porque eu já tenho todas as informações dessas aqui. Então eu não preciso analisar essas duas. Eu preciso analisar essa com todas as outras. Então vamos começar. A grandeza dias com a grandeza casas é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Bom, se pergunte. Se você tiver mais casas para construir, você vai gastar mais dias ou menos dias? Bom, se você tem mais casas para construir, você vai gastar mais dias. Portanto, são diretamente proporcionais. Então, eu vou apontar essa seta para cima, justamente para ficar compatível com essa aqui, mostrando que as duas são diretamente proporcionais. Muita gente tem dúvida, pensa que essa seta aqui significa que está aumentando o valor das grandezas. Não tem nada a ver com o valor. No entanto, você poderia tampar esses valores assim, e mesmo assim você conseguiria descobrir que as grandezas são diretamente proporcional. Você só tem que se fazer a pergunta: se aumentar o número de casas, vai aumentar o número de dias? Ou seja, se eu tiver mais casas para construir, eu vou gastar mais dias ou menos dias? Mais dias, portanto, diretamente proporcional. Vamos analisar agora a outra grandeza, horas por dia e dias. Geralmente, antes de analisarmos, se você for uma pessoa que gosta de gravar coisas, geralmente horas por dia e dias sempre serão inversamente proporcionais. Por quê? Porque se você realizar um serviço mais horas por dia, você gastará menos dias para realizar. E repare que nesse exercício vai ser a mesma analogia. Se você constrói as casas trabalhando certas horas por dia, se você trabalhar mais horas por dia, você fará mais rápido, certo? Ou seja, você gastará menos dias. É o famoso serão, né? Na prática, quando as pessoas fazem serão, elas trabalham além do horário justamente para terminar em menos tempo, certo? Então, já que essas duas grandezas serão inversamente proporcionais, porque se eu aumentar o número de horas por dia, a grandeza dias diminuirá, então eu vou apontar essa seta para baixo, para indicar que essas duas são inversamente proporcionais. Tá vendo? Essa está crescendo e essa está decrescendo. Vamos analisar agora a última grandeza, operários e dias. Se eu tiver mais operários trabalhando na minha obra, eu vou gastar mais dias ou menos dias? Menos dias, concordam? Se eu tenho mais operários, significa que tem mais gente trabalhando. Se tem mais gente trabalhando, significa que trabalharão mais rápido, portanto em menos dias. Logo, são grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumentar o número de operários, eu vou diminuir o número de dias. Inversamente proporcional. Se essa seta está para cima, essa então tem que estar para baixo, para indicar que são inversamente proporcionais. Feito isso, nós completaremos o exercício da seguinte forma. Todas as grandezas que estiverem para baixo, eu vou inverter os valores. Por exemplo, essa grandeza aqui, operários, tem o 15 em cima e o 18 embaixo. E está com a seta para baixo, portanto eu vou inverter os valores. Ficando então 18 em cima e 15 embaixo. Grandeza horas por dia também está para baixo, então eu vou inverter, ficando 8 em cima e o 9 embaixo. E a grandeza casas? Casas está para cima, então eu não preciso inverter, eu vou manter a ordem. Estava o 36 em cima, continua em cima. Estava o 60 embaixo, continua embaixo. A grandeza dias está para cima, então também vou manter. Deixar o 16 em cima e o x embaixo. Tudo bem até aqui? Muito bem. O que faremos a seguir? O que faremos a seguir será a regra da tesoura, certo? Tem vários métodos para resolver daqui. O que eu gosto bastante é a regra da tesoura, que ele consiste de um método muito simples. É um método que você vai cortar a incógnita, né? Você vai cortar a incógnita na vertical e na horizontal, independente de onde a incógnita esteja. Vamos supor que a incógnita estava aqui. Então eu faria um corte aqui, na vertical, e na horizontal. Se a incógnita estivesse aqui,
Eu faria um corte aqui e um corte aqui, certo? Mas para que isso? Bom, isso é a regra prática para você saber o seguinte: o valor da incógnita, o valor de x, será o valor do produto dos números que foram cortados. Repare que eu cortei alguns números quando eu cortei o x, certo? Que números que eu cortei? O 15, o 9, o 60 e o 16. E que números que eu não cortei? O 18, o 8 e o 36, certo? Então, qual vai ser o valor do x? Vai ser o produto, né? Vou pegar todos os números que foram cortados e vou multiplicar eles. Ó, peguei o 16 que foi cortado, peguei o 15 que foi cortado, peguei o 9 que foi cortado e peguei o 60 que foi cortado, certo? E eu vou dividir pelo produto dos números que não foram cortados, que é 18, 8 e o 36. O 18 não foi cortado, o 8 não foi cortado e o 36 não foi cortado. E a partir de agora, nós faremos uma simplificação. É claro que você poderia fazer esse valor, multiplicar todo esse valor, achar um resultado aqui, multiplicar todo esse valor, achar outro resultado aqui. Porém, você teria um problema de calculadora, né? Para você fazer esse valor aqui, se você não tiver uma calculadora, você vai gastar muito tempo. A mesma coisa aqui. E depois você vai ter que dividir dois números grandes, que vai gastar muito tempo. Numa prova como o Enem, por exemplo, você não tem muito tempo para perder. Então, sugiro que você faça da maneira que eu vou fazer, que você não precisará de calculadora e mesmo assim não gastará tanto tempo. Que método é esse? É o método da simplificação. Por exemplo, de cara eu posso cortar o 16 com o 8. Simplificando 16 com 8, eu vou simplificar por 8. 16 dividido por 8 vai dar 2. 8 dividido por 8 vai dar 1. Beleza? Muito bem. Mas o que eu vou fazer? Bom, vou cortar, deixa eu ver, o 60 com o 36, certo? Dá para eu simplificar de uma forma fácil por 6. 60 por 6 vai dar 10. 36 por 6 vai dar 6. Muito bem. Mas o que podemos simplificar? Podemos simplificar o 15 e o 18 por 3. 15 por 3 vai dar 5, 18 por 3 vai dar 6. Vamos simplificar agora o que sobrou em cima. 2, 5, 9, 10. E embaixo, 6, 1 e 6. Podemos simplificar o 9 com o 6. 9 por 3 vai dar 3. E 6 por 3 vai dar 2. Mas o que? Bom, esse 2 pode cortar com esse 2, simplificando por 2, vai dar 1 em cima e 1 embaixo. E eu vou simplificar esse valor aqui, ó, 3 com 6. Dá para simplificar por 3. 3 por 3 vai dar 1, 6 por 3 vai dar 2. E, para finalizar, 10 por 2, que vai dar 5 por 1. Logo, em cima, o que deu? 1 vezes 5 vezes 1 vezes 5, que é 25. 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. 25 por 1 vai dar 25. E aí, você chega no valor de 25. 25 o quê? Né? Qual a unidade desse 25? Operários, horas por dia, casas ou dias? Repare que estava embaixo da grandeza dias, certo? Embaixo da grandeza dias. Logo, 25 dias. Um detalhe para essa simplificação. Se você tentar fazer a simplificação de novo, provavelmente você não vai fazer a simplificação do jeito que você fez. Então, sugiro que você mesmo tente fazer essa simplificação por você. E tenta ver se vai chegar nos 25. Porque mesmo se eu fosse tentar refazer essa simplificação, provavelmente eu não começaria pelos mesmos números que eu comecei. Porque tem várias possibilidades de começo, né? Eu acredito que eu comecei simplificando 16 por 8. Mas eu poderia já começar simplificando 60 por 36, né? Simplificando por 10, por 6 ou até por 12, né? Eu poderia simplificar. Então tem várias possibilidades. Faça a que você achar mais fácil, beleza? Mas a resposta tem que ser a mesma, 25 dias.